Minha diretoria, vamos lá, Vasco e Volta Redonda. Eu ia fazer o vídeo logo após o jogo, mas acabei até desistindo de tão ruim que foi o negócio. E vamos fazer algumas ponderações aqui. Eu tenho assistido os jogos do Vasco até por ter estado em Orlando desde o primeiro jogo do ano. E algumas coisas, ao contrário do que a gente tenta dar uma aliviada pela questão óbvia de ser um começo de trabalho, um time totalmente novo, etc, 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 etc. Algumas coisas preocupam o torcedor, óbvio. Quando o torcedor vê uma não evolução, ele se preocupa, né? Ele vê você trocar, sei lá, eu quantos titulares do ano passado para cá, olha pro time e o time faz a mesma coisa, você fala, porra, então, tá, mas tá no começo do trabalho, tudo bem, mas é que não mudou nada? Tipo assim, você coloca uma qualidade tão maior no meio de campo, por exemplo, com o Jair, né? Você melhora tanto a defesa do Vasco, né? Com o Léo Pelé, você, que é um bom zagueiro, embora as pessoas lembrem, aqui no Rio de Janeiro tem muita imagem dele de lateral do Fluminense, não do zagueiro do São Paulo, é bom zagueiro. Você muda aqui, bota um lateral direito, né? Você contrata aqui um centroavante, então isso aqui, porra, nada muda. Né? Aí tem alguns pontos bem específicos que dá para você contextualizar. O Pedro Raul não pegou o jeito ainda. O Pedro Raul tá na temporada passada ainda, ele não tá acertando. Ele tá acertando domínio de bola. O Pedro Raul tá naquele momento em que nada que ele tenta fazer dá certo, nem o pênalti. Né? Então, assim, é um fator bem grande lá na frente você ter a sua referência do ataque no momento que ele não tá acertando nada, que a bola tá batendo nele e sobrando para qualquer lado, menos para ele. Então o Pedro Raul ainda não entrou na temporada, não pegou no tranco ainda. Tudo bem, é cedo, não tem problema, mas evidentemente que isso mata boa parte das oportunidades de ataque que o Vasco vai criando. Perder o Nenê faz falta na armação. Não deveria, né? Porque nós estamos falando de um jogador de 41 anos que o Vasco vai perder aqui ou ali, vai perder. Né? Então não tem muito porque o Vasco ficar com essa dependência, etc. Acho que o Alex Teixeira continua sendo um jogador de alta patente de carência dentro do Vasco, ou seja, aquele momento Valdívia no Palmeiras, né, que assim, porra, como o Vasco estava num momento ali muito sem jogador, muito sem ídolo e tal, bota-se o Alex Teixeira num patamar que se espera dele uma coisa que ele não vai te dar, né? O Alex Teixeira não é um craque, gente. O Alex Teixeira não é um craque. Então, tá se esperando, é bom jogador, tá? Mas tá se esperando do Alex Teixeira do passado num time do Vasco, do presente, que ele seja o ponto de desequilíbrio. A impressão que eu tenho é que o torcedor do Vasco, olhando para o treinador, que não é um treinador de renome, né? Isso é fato. Espero que um dia seja, mas hoje não é. Olhando para um treinador que não é de renome, olhando para um time de futebol com várias boas peças e nenhuma grande peça, eu acho que o Vascaíno está esperando o seguinte, assim, tá, de onde vem a solução do problema num jogo como esse? Esse é o jogo onde o Vascaíno está buscando e imaginando o seguinte, pô, cadê o cara? Cadê o, né? Cadê o cara que vai resolver o jogo? Cadê aquele cara que vai pegar um jogo difícil desse, bater uma bola de fora da área, bater uma falta? Cadê esse cara? E esse cara não tá ali, né? Por quê? Porque esse cara não tem no elenco do Vasco. Vamos ser bem práticos, né? Tem muito bons jogadores, o Alex Teixeira é bom jogador, o Pedro Raul é bom jogador, o Peck tá jogando muito bem nos últimos 2 jogos, o Figueiredo é bom jogador, já é bom jogador, mas o cara mesmo, aquele que resolve o jogo, aquele cara que custa $1 milhão de dólares, de reais por mês, etc. Esse cara não tem. O Vasco não tem esse jogador. E aí você vai pro coletivo. Quando você vai pro coletivo, você vai tudo nas costas do treinador. E o coitado do Barbieri, eu acho que ele não tem nem costa para segurar um Vasco se ajeitando durante 2, 3 meses. Então aqui nós temos uma situação complicada, que é assim, o técnico não é o cara para aguentar porrada durante 2, 3 meses, porque ele não tem bagagem para isso, né? Ele não tem currículo para isso, a torcida vai tirar o cara. E por outro lado também não tem o cara dentro do campo para transformar esse processo lento de arrumar o time em vitória. Então, cara, ontem era para perder? Nem acho, tá? Nem acho. Acho que o Vasco podia, no mínimo, ter empatado o jogo ontem pelo segundo tempo, pelo pênalti perdido, etc. Mas, assim, os gols que o Vasco tomou no primeiro tempo do Vasco não existiu. Foi ridículo aquilo. Só que, assim, eu tive a oportunidade, entre aspas, né, ou desespero, de assistir o Vasco jogar contra o Inter Miami. E o Inter Miami é bem pior que o Volta Redonda. Então, assim, eu falei, lembra? Quando acabou o jogo lá contra o River Plate, eu falei, gente, o Vasco não jogou tão mal porque é o River Plate. Quando o Vasco ganhou do Inter Miami, eu falei, o Vasco não foi bem. Mas ganhou 3 anos. Eu falei, não foi bem, não. E agora a gente tá vendo aqui a dificuldade aqui. É uma busca coletiva pelas mãos de um treinador que não tem costa larga para aguentar. Então, ou o Vasco se acerta muito rapidamente, ou esse processo mais longo eu acho que vai estourar nas costas do Barbieri, porque, irmão, o resultado precisa aparecer. Ele não tem, não estão falando do Filipão, entendeu? Você tá falando do Filipão, você fala assim, o Filipão tá lá montando o time do Vasco. Passou 2 meses, não ganhou. Fica na moral, é o Filipão, irmão. Você sabe que uma hora ele vai acertar. Ele é o Filipão, caralho. Tá falando do Barbieri. Então, assim,
Eu não sei se o Barbieri é um gênio, se o Barbieri é mais um, eu não sei, ninguém sabe, porque ele é novo e tal. Então não vai dar esse negócio para ele. Agora, o que eu esperava, o que eu continuo esperando, que eu acho que a 777 tem que ter alguma urgência em trazer, assim, pelo menos um cara nível assim, Felipe Coutinho. Tipo assim, ó, vou botar um cara aqui que é nome internacional, um cara que vai pegar uma bola e resolver o jogo sozinho, né? Por quê? Porque contra o Volta Redonda esse cara vai bater 2 vezes na bola e vai fazer um gol. Beleza? Porque é isso que se espera. Quando você tem um investidor rico, quando você tem um time com poder financeiro, se você contrata jogadores que todo mundo poderia contratar, ou que todo mundo poderia disputar a contratação, você está dizendo para o torcedor que, além daquilo que foi dito pela 777, muito erradamente no ano passado, lá do investimento e tal, você está dizendo para o torcedor que teu time continua dependendo da mesma coisa que todo mundo depende, que é fazer um coletivo forte. Fazer um coletivo forte, Fortaleza, quando faz é competitivo, o esporte é competitivo, então, que adianta ter o dinheiro? Tem que ter o dinheiro, você precisa ter peças pontuais. Eu acho que o Vasco contratou bem. Acho o Léo Pelé bom, o Jair acho bom, né? Acho o Pedro Raul ótimo reforço pela temporada que fez e tal, mas o cara para resolver jogo, o cara para tirar o Vasco de situações como a de ontem, quem que ia entrar? Você olhava no banco, também não tinha. Você olha ali, você fica esperando o quê? Eu acho que o Vasco não tinha assim, o Peck, o Figueiredo e tal, são jogadores para entrar durante o jogo, né, e buscar a posição deles com o tempo. As soluções, com certeza, que é aquilo que o Flamengo faz quando vende os garotos para comprar solução, o Vasco não tem. Ele tem o Jair, que é uma solução, ele tem o Pedro Raul, que pode ser considerado uma solução, o Léo Pelé veio do São Paulo, pode ser considerado uma solução, o Piton, solução, nada brilhante, solução, lateral direito do Uruguai, solução, goleiro, solução. E o resto? Precisa de jogador que você tenha convicção, mesmo que seja para sair um nome que tenha sido contratado, mas é muita aposta, sabe? É muita condição assim de. Eu não sei até onde esse cara vai. Esse cara pode ser nota 4, pode ser nota 6. Nota 8 ele não é. Então, é melhor jogar o garoto. Aí joga o garoto não aguenta. Aí é difícil. Né? Parabéns pro Peck, que tá reagindo muito bem, tá jogando muito bem. Esse aí tá dando gosto de ver. Mas foi substituído também, né? É difícil. Eu não confio tão cegamente quanto algumas pessoas confiam, não. Que, porque o Barbieri, porque ele foi bem no Bragantino. Desculpa, mas que porra. A relação Bragantino e Vasco, irmão, sabe assim, é tipo a relação Rede Globo, o canal do Rica Perrone, entendeu? Tem lógica, entendeu? É uma coisa tão distante, que eu nem, sabe? O cara foi técnico de futsal. Agora ele é técnico do Flamengo, então ele foi bem no futsal. Desculpa, mas você não pode nem discutir, entendeu? Nós estamos falando de outro planeta, então eu não tenho esse otimismo todo, não. Eu acho que vai ser bem complicado pro Barbieri se a bola não começar a entrar. Porque aí o pessoal não vai ter paciência com ele que teria com outro treinador de mais renome, não. Enfim.